O aumento das taxas moderadoras foi e continua a ser um tema polémico. Há quem defenda que se trata de um sistema justo, argumentando que só paga quem pode fazê-lo. E há quem defenda o contrário, que as taxas moderadoras limitam o acesso aos cuidados de saúde dos mais pobres. A verdade é que, segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde, há menos 1.800 portugueses por dia a ir às urgências, face ao igual período do ano passado. Resta saber se este decréscimo significativo no recurso aos serviços de urgência se deve às taxas moderadoras e, para encontrarmos a resposta, são meus convidados o Dr. Pedro Lopes, Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, e o Dr. Ricardo Batista Leite, médico e deputado do PSD. Sejam ambos bem-vindos ao Médico de Família. Dr. Pedro Lopes, começava talvez por si. Menos 1.800 pessoas por dia a recorrer às urgências. Que explicações podemos encontrar para este tipo de números? Eu acho que há duas explicações. Primeiro, o efeito da taxa moderadora. Realmente as taxas moderadoras, houve uma reorganização a partir de 2012 e uma revisão da forma como devia ser cobrada a taxa moderadora e que teve as suas implicações. E, por outro lado, também sabemos bem que estamos num período de grande dificuldade e também é verdade que as pessoas têm algumas dificuldades, designadamente, para correr às urgências. Agora, o importante é a ideia que existe sobre esta questão das taxas moderadoras. A minha associação, sempre entendemos que tem que haver uma moderação, por qualquer e mais pequena que seja, para o acesso aos cuidados. Porque se efetivamente essa moderação não houver, e houver este patamar, que é baixíssimo, repare, não tem, em termos orçamentais, representa 1% do orçamento da saúde, isto não é rigorosamente nada. Tem outro efeito assim que é importante, que é a moderação. E quando as pessoas entendem que as coisas são de graça, quando os cuidados de saúde também não são de graça, porque pagamos impostos, e quando há qualquer coisinha ali a dizer que é preciso pagar alguma coisa, as pessoas retraem-se e têm outra atitude. E eu acho que este que é o grande papel das taxas moderadoras. Dr. Batista Leite, qual é a sua opinião? De facto, estamos aqui apenas a falar de fatores de influência da ordem financeira, ou que as pessoas já perceberam que muitas das coisas que antes talvez fariam nas urgências podem fazer noutro tipo de serviços de saúde? Bom, antes de mais agradeço o convite e felicito tanto o Diogo como o Correio da Manhã pelo novo canal. Eu acho que nós temos a perfeita noção, enquanto médicos e também na posição de políticos, de que a necessidade de desviar, digamos assim, dos cuidados hospitalares para os cuidados de saúde primários é uma necessidade real para assegurar os melhores cuidados de saúde. Há anos que se fala na necessidade de ter nos cuidados de saúde primário uma porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde, mas na prática nunca se investiu verdadeiramente nesse sentido. Mas estas alterações não surgem apenas por uma questão de saúde pública, digamos assim. No próprio memorando de entendimento da Troika, era uma necessidade aumentar as taxas moderadoras. Ora, face a isso e face à premissa constitucional que temos de manter o Serviço Nacional de Saúde geral, universal e tendencialmente gratuito, era preciso encontrar aqui um equilíbrio. E era preciso, fundamentalmente, aproveitar esta oportunidade para fazer algo de positivo. Como o Dr. Pedro Lopes dizia, de facto, as taxas moderadoras representavam um pouco mais de 1% do orçamento. Hoje, mesmo com estas alterações todas, representam 1,7%. Portanto, é irrisório no orçamento final, mas era necessário, de facto, assegurar num período de emergência nacional como aquele que estamos a atravessar, que as populações mais vulneráveis, digamos assim, pudessem estar abrangidas, não fossem prejudicadas por alguns aumentos que as taxas iriam sofrer. E por isso é que foi introduzido um critério da insuficiência económica que permite e que assegura que as pessoas a ganhar menos de 628 euros ficassem automaticamente isentas. Uma isenção essa que estava prevista anteriormente apenas para quem tinha o ordenado mínimo. O que é que isto significou na prática? Significou que temos hoje mais de 1 milhão de portugueses isentos que não estavam anteriormente. Podemos falar em número total de população isenta. Eu creio que serão quase perto de 6 milhões os portugueses que estão isentos. Perto de 6 milhões, potencialmente mais de 7 milhões. Há pessoas que não pediram a isenção ainda porque não tiveram necessidade, digamos assim, de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, quando tínhamos um cenário que tínhamos cerca de 5 milhões de isentos. Portanto, temos mais 1 milhão e 300 mil, mais ou menos, cidadãos hoje em dia
isentos do pagamento isentos de do pagamento de taxas. Dr. Pedro Lopes, pergunto-lhe, tendo em conta que temos uma população tão grande, já abrangida pela isenção, ainda assim sobra uma fatia considerável de pessoas que não, enfim, não estando nestes valores de remuneração aqui falados, ainda esta taxa pode ser uma dissuasão para elas de recorrer de facto aos serviços de urgência? Pois, eu penso que sim, a taxa é sempre uma dissuasão. Esse é o motivo principal, por isso é que ela se chama moderadora. A intenção é moderar, não é financiar. Como o Sr. Deputado acabou por dizer, era 1% do orçamento, agora está em 1,6%, 1,7%. Portanto, repare, não é aí que o Ministério da Saúde, nem nós, hospitais, então a nível hospitalar, o impacto é muito pequeno. Não são questões de financiamento como às vezes são apontadas. Eu continuo a achar que tem que haver moderação, porque no dia em que não houver rigorosamente nada, eu aí, por uma questão cultural, por uma questão psicológica, as pessoas, a tendência será fazer aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir, que é extremamente importante, que é deslocalizar as pessoas para o sítio certo, e então é as urgências hospitalares a ficarem mais sobrecarregadas com pessoas, uma vez que, enfim, não tenho que pagar rigorosamente nada. Se não tenho que pagar rigorosamente nada, porque é que eu vou ao clínico geral? Então vou ao hospital, porque no hospital certamente já me fazem um ataque, um raio-x, análises, etc., que eu às tantas não posso fazer no clínico geral. Mas provavelmente esse doente não tinha que fazer nada disso. E o clínico geral resolveu-lhe a situação. Portanto, este direcionamento, na minha perspectiva, tem que existir sempre. Aliás, há bocadinho na apresentação que vimos que o Dr. Alexandre, o responsável da ACSS, dizia isso mesmo. Dizia que se as pessoas forem aos cuidados primários, no fundo tem quase uma espécie de uma credencial para ir a uma consulta ao hospital, e se efetivamente se justificar a taxa moderadora, eles vão à urgência e não pagam rigorosamente nada. Portanto, esta perspectiva desta triagem de situações é importante, e é importante nesse sentido, que é o sentido de direcionar as pessoas para o sítio certo, porque se não fizermos isto, Dr. Batista Leite, voltava a si com uma questão um pouco diferente. Da nossa experiência, sei que é médico também, aliás, é uma das condições que aqui está hoje connosco. Da nossa experiência, chegam cada vez mais pessoas que recorrem tardiamente aos serviços de urgência ou às vezes mesmo aos cuidados primários, justamente com este pensamento de eu não vou já, porque o problema ainda não é grave e eu ao mesmo tempo não tenho condições de o pagar, e depois acabam por chegar com o seu problema numa fase de evolução mais avançada. Isto não pode também ser um problema? Bom, é preciso ver, só para complementar também aquilo que o Dr. Pedro Lopes dizia, só o ano passado tivemos um incremento de mais de 100 mil consultas a nível dos cuidados de saúde primários face ao ano de 2011. E a tendência deste primeiro trimestre parece ser nesse sentido. Portanto, começa a haver esta deslocalização, e quem for encaminhado para uma urgência hospitalar a partir do centro de saúde também está isento da taxa moderadora. Portanto, toda esta filosofia está subjacente na lei das taxas moderadoras. Porém, não vou escamotear a ideia de que estas taxas têm um efeito de moderação do acesso. Se me diz que isso condiciona uma pessoa psicologicamente a não ir à urgência, isso não é um problema da taxa moderadora, é um problema de literacia na saúde, e que é algo que um programa como este também ajuda ao abordar os problemas e as patologias e a necessidade das pessoas serem acompanhadas pelos seus médicos de família, pode de facto reforçar. Agora, não vamos esconder que há aqui alguns aspectos que têm que ser eventualmente até corrigidos a nível das taxas moderadoras. E a necessidade dessas correções tem vindo a ocorrer. Lembro-me bem, quando saiu a lei das taxas moderadoras, a questão do transporte de doentes não urgentes não estava totalmente previsto. Por exemplo, para doentes oncológicos, têm que fazer quimioterapia, que agora já estão salvaguardados, mas há uma série de circulares normativas que eventualmente pode haver interesse em integrar no decreto-lei. E destaco 3 exemplos muito claros. Um é a questão da violência doméstica. Uma vítima de violência doméstica está isento de taxa moderadora. Isto é, quem tem que pagar a taxa moderadora é o agressor e, portanto, as forças policiais têm que intervir nesse processo. No entanto, todo esse procedimento ainda não está devidamente clarificado, a meu ver. Isto visto com a prática e com a implementação da lei. E depois há, na questão das pessoas que vivem com infecção por VIH e nos doentes diabéticos, estão isentos de cuidados de saúde, de consultas e hospital de dia. Portanto, centros de cuidados de saúde primários e hospital de dia. Ora,
às vezes há situações clínicas, e o Diogo compreenderá isto, que não estando diretamente conexas com a condição da diabetes ou da infecção por VIH, podem estar indiretamente, um acidente vascular cerebral pode estar indiretamente associado a uma condição de diabetes. Deve ou não essa pessoa estar isenta numa situação de serviço de urgência? São situações destas que, enfim, como tudo, ainda temos que, de facto, aprimorar, e a experiência que temos tido com a implementação da lei nos ajudará certamente. Muito obrigado a ambos por terem estado presentes no Médico de Família.